Tudo bem com vocês? Básico do básico. O nosso tema de hoje será herança e herdeiros. Cara, esse é um assunto muito chato porque se a gente vai falar sobre herança, significa que alguém faleceu. Então, vamos lá, passando a situação para vocês. Sabe, é engraçado que eu estava estudando esse assunto e sabe que tem muito advogado que se enrola tudo, né? Advogado mesmo não entende muito bem. Então vocês tomem cuidado, viu? Quando vocês forem procurar alguém para inventariar os bens de algum falecido, porque tem que ser alguém que saiba muito bem. Bom, pessoal, e quem são herdeiros de acordo com as leis brasileiras, tá? Fala do Paraguai não interessa, fala da China também não, dos Estados Unidos muito menos. Aqui no Brasil, como é que o esquema funciona? Presta bem atenção, vamos lá. Herdeiros. Em primeiro lugar, quem herda em primeiro lugar? Os descendentes, filhos, netos, bisnetos, taranetos, enfim. Se não houver filhos, vem os netos. Se não tiver filhos nem netos, vem os bisnetos. Se não tiver bisnetos, nem netos, nem filhos, vai para os taranetos. Olha só a complicação da coisa. Mas os descendentes, que são naquela linhagem abaixo, a linha abaixo da gente, os descendentes, eles sempre recebem com o cônjuge sobrevivente. Quem é cônjuge sobrevivente? Se quem faleceu foi o marido, a cônjuge é a esposa. Se quem faleceu foi a esposa, o cônjuge sobrevivente é o marido. Então, os descendentes sempre concorrem com a cônjuge ou o cônjuge. Vale a mesma regra para a união estável, tá bom? Na união estável, foi definido pelo Supremo Tribunal Federal que tudo que acontece no casamento civil, por escritura, aquele que é passado em cartório direitinho, não é casamento de igreja, hein? Casamento civil, no cartório. Tudo que é feito no casamento civil vale também para a união estável. Apenas a única exigência é que para que o casal, marido e mulher, estejam vivendo juntos, ainda que em união estável, na época do falecimento de uma das partes. A união estável tem que estar em vigor quando do falecimento. Bom, em segundo lugar, se quem faleceu não deixou nenhum descendente, significa nenhum filho, nenhum neto, nenhum bisneto, nenhum taraneto, então os bens dele vão para os ascendentes: pai, vô, bisavô, taravô, entendeu? Então é o seguinte, se ele tiver avô, exclui todo o resto. Se ele não tiver avô, mas tiver um bisavô, vai tudo direto para o bisavô, ok? Então é isso. Se ele não deixou descendentes, vai para o ascendente, a linha de cima. Aí estamos falando de pai, mãe, vô, vó, entendeu? De ambos os lados, tanto paternos como paternos do falecido. Sempre, sempre com o cônjuge sobrevivente. Descendente, com cônjuge sobrevivente. Ascendente, com cônjuge sobrevivente. Em terceiro lugar, o cônjuge sobrevivente, ele sozinho recebe tudo. Seu falecido não deixou descendentes, não deixou ascendentes, mas deixou uma esposa ou um marido, então tudo vai para o cônjuge sobrevivente. Agora, o sujeito faleceu, a mulher faleceu, tanto faz. Não deixou filho, neto, bisneto. Não deixou pai, mãe, vovó, nada. Não deixou, nem descendente, nem ascendente. Não era casado e nem vivia em união estável, era um solteirão, gostava da vida. Então, em terceiro lugar, o cônjuge sobrevivente. Não deixou nem filho, nem neto, nem bisneto. Não deixou pai, mãe, vovó, nada. Não deixou ninguém. Não era casado ou casada, era um solteirão ou uma solteirona. Não queria saber de casamento de jeito nenhum. Gente, aí eu tô falando de hétero, homo, bi, o que quer que seja, qualquer que seja a opção sexual da pessoa, como ela dirige a sua vida. Não tem problema. Parceiro é parceiro, cônjuge é cônjuge.
independente da forma, ok? Então, se não deixou nenhum desses, não deixou descendente, ascendente, cônjuge, mas deixou irmãos e sobrinhos. Os irmãos e sobrinhos são os colaterais. Colaterais são os quartos na linha de herança. Eles podem receber, desde que não haja descendente, ascendente, cônjuge, sobrevivente, aí sim vai para o colateral, ok? A eventualidade de uma herança para o colateral é um pouquinho complicada. Tem algumas regrinhas que são bem técnicas e que não vem ao caso aqui ficar discutindo com vocês. O negócio é o seguinte: havendo esse problema, sempre que houver um falecimento e uma pessoa deixar herança, ela tem, os familiares têm 60 dias para entrar com esse inventário, que é o procedimento pelo qual se faz se repassa os bens, né? Se destinam os bens a quem de direito. Então, as partes têm 30 a 60 dias para fazerem isso. Na verdade, no dia seguinte do falecimento já pode, só que, via de regra, ninguém tem juízo na cabeça para. Ninguém está com a cabeça boa para fazer isso imediatamente após. Então, a lei dá esse tempo, que eu acho muito curto, devia ser um pouco mais, mas em todo caso é assim que a lei determina aqui no Brasil. Então, assim será. Então, de acordo com a lei, desculpa, de acordo com a lei brasileira, vocês entenderam, né? Porque tudo é com o cônjuge, tudo é com o cônjuge. Então, de acordo com a lei brasileira, o cônjuge sobrevivente, seja homem ou seja mulher, ele é meieiro, ele já fica com metade dos bens, porque ele tem direito. Para pensar, num divórcio, numa separação, se as partes resolverem se separar, não é feita essa divisão? Claro que é. Já vão pro juiz para fazer a separação, pode ser pelo juiz ou pode ser no cartório direto, se for consensual. Se não houver filhos menores, então vai pro cartório direto. Aí chega lá e eles falam, não, metade fica nisso, 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 você fica com o carro, eu fico com a casa, você fica com mais não sei quantos metros daqui, e você fica com mais aquele caminhão, e você divide tudo. 50% para um, 50% para outro. Qualquer situação, o cônjuge já seria meieiro. O mesmo acontece na herança. Então, o cônjuge sobrevivente, ele, além de meieiro, ele é herdeiro. Então, o cônjuge é quem mais é agraciado com os bens. É uma situação muito chata, ou separação ou falecimento, ninguém gosta de participar disso, mas é a vida. A vida segue, continua. Então, fiquem sabendo, o cônjuge sobrevivente, homem ou mulher, independentemente do tipo de relação, só tem que ser alguma coisa que a lei aceite, ou casamento civil ou união estável, homem ou mulher, já é meieiro, já recebe 50% por lei, porque é seu, lhe pertence, e herda a outra metade que caberia como herança, ok? E como são classificados os herdeiros? Bom, primeiro, são os necessários ou legítimos. Agora é uma explicaçãozinha que merece um pouco mais de carinho. Vamos lá. Gente, eu peguei esses dois livros aqui, são os que eu tenho em mãos, e vou tentar explicar para vocês o seguinte. Esse é o homem, esta é a mulher, tá? Partindo assim. Esse é o parceiro que falece. Acabou. A cônjuge sobrevivente. Ela que vai herdar tudo. O cônjuge falecido, o que acontece? Aqui havia uma totalidade de 100% dos bens todos do casal. Tudo que eles tinham, toda a herança não, todos os bens estão compartimentados aqui. Essa é a parte que cabe a ele, os 50% dele, e essa é a parte que cabe a ela, 50% dela. Essa outra metade aqui vai para o testamento, quem ele deixou em testamento. Quando em vida ele fez o testamento. Vamos supor que em vida ele tivesse feito um testamento para ajudar, por exemplo, um irmão. Porque o irmão, na linha de sucessões, só viria a receber se ele não tivesse filho, esposa, nada disso. Então, como existem pessoas que receberão a herança que não o irmão cai fora nessa herança,
Ele, por testamento, ele ficava muito preocupado. Vamos supor, por exemplo, um irmão com problemas, um autista, alguma coisa assim. E ele quer deixar metade dos bens dele, né? Porque aqui 50% que era do casal, né? Tem a parte da mulher e a parte do homem. Esse 50% aqui esquece, tá guardado, isso daí ninguém mexe. Nós vamos discutir apenas esse 50%. 50% vai para os herdeiros necessários. A outra parte pode ir para alguém que ele queira beneficiar. Por exemplo, um irmão com problemas, um autista, um deficiente físico, qualquer coisa. Pode ser para o gato, pode ser para o cachorro, pode ser para o papagaio, pode ser, não sei, pode ser para uma fundação, pode ser que ele queira que ele determine que após o falecimento dele, aquele valor seja transformado em uma fundação para ajudar crianças carentes. Pode ser qualquer coisa, tá bom? É do jeito que ele determinar. Ele pode fazer o que ele bem entender e ninguém tem nada com isso, desde que seja um testamento válido. Para isso tem que ser um testamento passado em cartório. Cartório tem que ir lá, tem que ser registrado. E esse daí depois, esse testamento feito, na hora do inventário, vai ser feita uma busca em todos os cartórios do Brasil e vão encontrar esse testamento, ok? Então, testamento para ter validade é apenas se for em cartório. Por favor, não esqueçam disso, tá? Quando ele falece, a gente vai discutir sobre a metade dos bens que ele deixou. Então, herança não é do casal, é apenas da parte que cabe àquele que faleceu. No caso, o homem. Então, o homem fica com esse tanto aqui para herança. Herdeiro legítimo ou necessário é aquele que obrigatoriamente vai receber 50%, pense em metade aqui, 50% necessariamente vão para os herdeiros. Necessário daí, necessariamente vão para os herdeiros. São os herdeiros legítimos ou necessários. A lei determina que assim se faça, caso contrário será tudo nulo de pleno direito. Então, metade vem para os herdeiros. A outra metade fica como testamento. Quem faleceu por testamento, feito anteriormente em vida, claro, ele pode deixar para quem ele quiser. Agora, vamos supor que, por exemplo, o sujeito tenha deixado um vídeo onde ele... um filmezinho assim, um vídeo onde ele diga que gostaria de dividir os 50%, que ele pode bem dispor, não os 50% necessários, mas os 50% que podem ser dispostos de qualquer forma. Ele deixa um vídeo, o falecido tenha deixado um vídeo dizendo, eu gostaria que fosse para tal lugar, gostaria que fosse para tal lugar. Ele pode mencionar. E aí, muitas das vezes, os juízes acabam entendendo que é válido, tá bom? Porque fica tão expressa a vontade da pessoa, às vezes fez isso no leito de morte. Gente, cada caso é um caso. Não existe nenhum caso igual ao outro. Não existe. Entendam isso, por favor, tá? Bom, pessoal, eu não sei se eu ajudei ou se eu criei mais confusão ainda na cabeça de vocês. Me digam, por favor, me digam, porque eu vou tentar me melhorar caso não tenha sido entendimento de todos. Fica aqui meu muito obrigado, minha gratidão, meus agradecimentos sinceros a todos vocês. E lembrando que o Pai Maior ama todos vocês muito, muito, muito. Não importa se você seja vivo, morto, não importa se você seja filho, pai, mãe, herdeiro, tanto faz. O Pai ama muito todos vocês, ok? Um beijo grande, fiquem todos muito bem.